De escravos a povo livre, esta é a lição número 1 da classe de adolescentes. A história do povo escolhido. A mensagem: Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: Agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Êxodo capítulo 6, versículo 1. E o cesto onde estava Moisés? Desceu o rio ou subiu o rio? Fique aqui comigo que você saberá direitinho essa história e você verá que você aprendeu esse negócio errado. Vamos descobrir. Quando o faraó teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, ninguém pôde interpretá-lo. Vindo da prisão, José não só interpretou o sonho, como deu uma estratégia de como agir nos períodos de fartura, vacas gordas, e de fome, no caso, vacas magras. Interpretar sonho é algo que vem da parte do Senhor. Ninguém interpreta sonho por si, se não for dado pelo Espírito Santo. E veja que aqui José, ele não somente interpretou um sonho curioso, que esse foi um sonho bastante curioso, vacas magras, depois vacas gordas, vacas magras. Não só interpretou, como deu uma solução. E por causa dessa solução, o Senhor fez de José governador do Egito. É provável, é muito possível que na sua igreja tenha alguma pessoa que tenha este dom de interpretar sonhos. E isso é importante, apesar que hoje está um pouco escasso. As pessoas parecem hoje não dar muito valor à questão dos sonhos. As pessoas sonham, eu tive um sonho hoje. E as pessoas falam sempre a mesma coisa, Infelizmente, vamos orar. A pessoa conta um sonho espiritual e a pessoa sempre responde o quê? É exatamente isso, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E ninguém dá uma interpretação do sonho. Algumas pessoas até fazem pouco caso. E talvez, pode ser o seu caso, você talvez tenha esse dom de interpretar sonhos. E às vezes você ainda nem percebeu ainda. Então é importante que nós venhamos compreender que até hoje o Senhor fala através dos sonhos. É importante que nós venhamos compreender, porque veja que José, ele não só interpretou, como também deu uma solução. E você pode salvar muitas pessoas por conta disso. Deus vai te dar o dom, se é que talvez você já até tenha. E você, quando as pessoas contam um sonho, Deus te dá a interpretação, e é importante isso, que Deus te dê a interpretação. Você não interprete por você mesmo, é Deus quem dá a interpretação. E você acaba dando uma solução para aquele sonho, e o nome do Senhor é glorificado. E certamente você dará glórias ao Senhor, porque você sabe que foi o Senhor que te deu a interpretação do sonho. Mas sim, os sonhos o Senhor ainda fala conosco através de sonhos. E não, os sonhos de Deus não podem morrer. Mas não pode mesmo, porque Deus não sonha. Deus não sonha, Deus faz planos, Deus executa propósito, Deus faz acontecer, porque Deus não dorme. Então, se Deus não dorme, é impossível de Deus sonhar. Deus não sonha. Mas quando você sonha, quando eu sonho, esse sonho vem da parte do Senhor. Ou pode não, também pode não ser. Mas quando vem da parte do Senhor, o próprio Deus vai dar interpretação. Então nós devemos ter cuidado com essa questão de sonhos. Às vezes também o sonho pode ser diferente daquilo que aparenta ser. Hora de aprender. De hóspede a escravizado. Assim os egípcios começaram a persegui-los. Todavia, quanto mais eram maltratados, mais os israelitas cresciam. Com medo desse crescimento, os egípcios escravizaram os israelitas e passaram a tratá-los com crueldade. Faraó obrigou-os a trabalhar em plantações, fabricação de tijolos e construções, sempre com muita brutalidade. Até hoje encontramos, infelizmente, nós não, as autoridades encontram pessoas trabalhando como escravos. Aqui no Brasil e em alguns outros países do mundo também, aí afora, sempre encontra um ou outro e algumas, às vezes dezenas de pessoas trabalhando em situações análogas à escravidão. Ser escravo, nesse sentido, é quando a pessoa trabalha de uma forma brutal, com serviço pesado, e principalmente quando não tem remuneração, ou seja, ele não recebe um salário digno, um salário justo por esse trabalho. Haja vista que há trabalhos que realmente são muito braçais, são muito pesados, mas as pessoas são
assalariadas, né? São pagas para fazer esse serviço. Então, nesse caso, esse trabalho não é escravo, é um trabalho pago, é pago justamente, é um valor justo, né? Que ali entre o empregado e o empregador, eles estão de acordo com o valor. Então, ali nos dá ali uma ideia de Mateus 20, vai falar sobre valores, né, de salários, a pessoa que chegou primeiro vai receber o mesmo tanto do último, mas não lembro agora se fala ali sobre trabalho braçal. Mas mas nos tempos bíblicos, de modo geral, a maioria dos trabalhos eram braçais, eram pesados. E era justamente isso, né, que outrora o povo de Israel estava no Egito no bem bom, né, vamos assim dizer, né, estavam bem tranquilos, mas de repente alguém disse, não, esse povo pode crescer e vir contra nós. Então começaram a escravizar, né, no caso que Faraó começou a obrigar os homens, né, a trabalhar nas plantações, né, na fabricação de tijolos e construções, sempre com muita brutalidade. Então, por conta disso, eles passaram de hóspedes, né, de visitantes, né, vamos assim dizer, a escravizados. O chamado de Moisés. Mas eu castiguei a nação que os escravizar. Ou melhor, mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes Abraão sairão livres, levando muitas riquezas. Assim mesmo, em meio à dor e à escravidão, o povo nutria a esperança nas promessas de Deus. Mesmo em questões bíblicas ou até mesmo atuais, quando nós temos uma situação muito difícil, né, situações de dor, às vezes até dependendo da escravidão, né, de uma forma não necessariamente de trabalho, mas até uma escravidão psicológica, né, emocional, que talvez seja até pior, né, do que ser escravo não só no braço, né, só no braçal. Mas há sempre uma promessa da parte do Senhor. Nós sempre devemos ter esperança nas promessas de Deus, porque as promessas do Senhor, elas não falham. Uma vez que Deus prometeu, Ele irá cumprir. Então nós nos agarramos a essa esperança, ainda que nós venhamos passar por situações de escravidão ou momentos mesmo de dificuldade, nós sempre poderemos e devemos estar com a nossa fé no Senhor. O nascimento de Moisés. Joquebede, a mãe de Moisés, precisou escondê-lo assim que ele nasceu, para que o menino não fosse morto pelos egípcios. Os soldados de Faraó tinham a ordem de matar todos os meninos recém-nascidos dentre os hebreus. Após 3 meses, o menino foi posto no rio Nilo por sua própria mãe em uma cesta de juncos, a fim de salvá-lo. Ele foi encontrado e adotado pela filha de Faraó. Algumas pessoas, pregadores principalmente, pregadores esses que não vão para a escola bíblica dominical, de modo geral, deve ser esses, eles costumam dizer que o cesto que foi colocado Moisés desceu, né, foi rio abaixo e foi encontrado por alguém e alguém levou para a situação que tinha que levar. Entretanto, há outros que têm uma fé fora do normal. Tem uns pregadores, e isso está errado, tá? O cesto não desceu. Mas tem outros que têm uma fé ainda maior. Diz que é maior porque geograficamente, pelo menos pela localização, pela ideia que dá, as pessoas que encontraram o cesto com Moisés estavam num determinado lugar que não estava abaixo do rio, ou seja, se o rio desceu, se o rio levou o cesto, como é que as pessoas iriam encontrar o cesto se elas estão para trás? Então, isso já seria um milagre, né? Só que tem outros que têm um milagre, uma fé ainda maior. Diz que o cesto subiu o rio, foi contra a correnteza até chegar onde tinha que chegar, o que também não é verdade. O texto bíblico é claro e taxativo. O cesto onde estava Moisés foi colocado e encontrado no mesmo lugar. Ele não saiu do lugar. Ele foi colocado no lugar e ficou ali, até ser encontrado. Então veja que o Rio Nilo ele tem uma grande importância, não sei hoje, né, nos tempos de hoje, mas na época ele tinha uma grande importância. Inclusive até uma certa briga, né, entre o Rio Amazonas e o Nilo, para saber qual dos dois é maior, mas me parece, pelo que tudo indica, o Rio Amazonas é o maior rio do mundo em volumes de água e extensão.
Só a nível de curiosidade, o Rio do Congo é o rio mais profundo do mundo. Ele tem cerca de 200 metros de profundidade. O rio Amazonas tem em média 90 metros de profundidade, ou seja, um pouco menos da metade do rio Congo. Mas em volume de água e em extensão, o rio Amazonas é o maior rio do mundo. Mas em alguns lugares é possível que você veja que o rio Nilo é o maior rio do mundo. Sempre haverá essa dissensão e essa briga. Então vê que por aí já tem uma grande importância o rio Nilo, até por uma questão, né? Quando tem água, tem agricultura, e o povo do Egito era muito forte na plantação, tanto é que ele colocaram, né, os israelitas como escravos nas plantações. Então veja que aqui Moisés foi salvo, né? Havia ali uma ordem para matar os meninos, mas Moisés se safou. Na verdade foi Deus, e Deus deu todo ali o parecer para que ele fosse salvo. No deserto de Midian. No deserto de Midian, Moisés se casou e teve filhos e se estruturou após 40 anos de permanência no deserto. Deus se apresentou a Moisés por meio de uma sarça ardente. Era para ser apenas mais um dia comum de trabalho, mas Moisés teve um encontro com Deus quando estava apacentando as ovelhas. Eu já falei aqui em algumas outras oportunidades, e falarei de novo, que cuidar de ovelhas não é uma tarefa difícil. Ela é relativamente fácil, uma criança de 12 anos consegue, adolescente, né? A pessoa com 12 anos já é adolescente. Então, o que Moisés estava fazendo era apenas um trabalho simples. O que isso traz para nós? Mesmo um trabalho simples precisa ser feito com dedicação, com importância. É um trabalho pouco, é um trabalho simples, mas é o meu trabalho e eu vou fazer da forma que precisa ser feito. E justamente por essa questão que Moisés foi chamado. Deus sempre olha para as pessoas que estão trabalhando de forma diferente. Quando alguém está trabalhando é diferente. Lembra de Davi? Um monte de homem em casa, um monte de homem bonito, de boa aparência, um físico bonito. Mas quem foi escolhido foi quem? Foi Davi, que estava fazendo o quê? Exatamente isso, cuidando de ovelhas. Então você já viu que cuidar de ovelha tem um negócio, né? Tem algo aí, um mistério nesse negócio de cuidar de ovelhas, né? Então, aqui, veja que mesmo no deserto, o Senhor chama, e agora a sarça ardia e não se consumia. O que isso quer dizer na prática? Imagina que você está num lugar em uma planta que pega fogo e se consome com facilidade, agora ela pega fogo e não se queima. O que isso é? Isso é o poder de Deus, que é vamos colocar aqui para nós uma palha seca. Imagina, apesar que ali a sarça era verdinha, mas imagina uma palha, você coloca fogo nela, ela se acaba, né? A planta, ainda que esteja verde, se colocar fogo nela, ela se queima. Essa semana mesmo na minha igreja, nós temos uma planta na frente da igreja e com o calor que estava fazendo, cerca de 35 graus mais ou menos, ela queimou, a planta queimou com raio do sol. Olha, se ela queimou com raio do sol, imagina com fogo mesmo. Ela iria se deteriorar, ela ia se acabar. Mas essa sarça, que é uma planta simples, fraca, frágil, ela não se consumia com fogo. Por quê? Porque é o poder de Deus que tacava fogo ali e ao mesmo tempo mantinha a planta viva. Então Moisés deve ter pensado, esse negócio aqui é diferente. Então veja que vem toda aquela estrutura, né? Tira a sandália dos seus pés, que o lugar onde você está é terra santa. Quando Deus falou isso para Moisés, não quis dizer que Moisés tem que tirar a sandália do pé, porque o lugar ali é santo, porque a gente hoje tem que fazer o mesmo. Não é isso. O que Deus estava falando, Deus estava usando uma questão do tempo egípcios, que o povo do Egito tinha essa questão de quando estavam na presença de um Deus, de uma divindade, eles tiravam a sandália. Então, quando Deus falou para tirar a sandália dos seus pés onde o lugar onde você está pisando na Terra Santa, Moisés, como foi criado na lei, né, na cultura egípcia, ele entendeu imediatamente que era um Deus que estava falando com ele. Então, ele foi imediato. Então, ele entendeu. Então, muitas pessoas, é bom deixar isso claro, porque muitas pessoas hoje ainda pegam essa ideia de Moisés para os dias de hoje, dizendo que era bom que a gente entrasse entrando na igreja, que a Terra Santa, deixássemos nossas sandálias, nossos calçados na porta. Não é nada disso. Deus falou dessa forma para Moisés somente para testificar que de fato ele era Deus. Mas nós não precisamos disso porque nós sabemos que ele é Deus. As pragas e a Páscoa diante do faraó.
Com a devida orientação e confirmação de Deus, Moisés, juntamente com seu irmão Arão, foi falar com o rei do Egito e pediu que o povo de Israel fosse liberto do jugo da escravidão, a fim de que todos fossem para o deserto adorar a Deus. Todavia, a resposta do faraó foi negativa. Ele disse que não conhecia a Deus de Israel e que não deixaria o povo sair do Egito. É interessante que, por mais que nós venhamos conhecer ao Senhor, parece que Faraó não queria reconhecer ao Senhor. Porque, na bem da verdade, muitas vezes vemos algumas situações de pessoas grandes, como é o caso de Faraó. Faraó é como se fosse o presidente do Egito, né? Só para a gente entender a autoridade de Faraó. Ele não reconheceu uma autoridade maior do que a dele. E quantas pessoas não estão hoje assim? Achando que, na verdade, não, aqui eu tenho o poder, aqui não tem Deus, eu não conheço Deus. E não é assim. Nós entendemos que no mundo existem pessoas de autoridade, como o presidente da República aqui no Brasil, alguns reis e rainhas aí por aí fora, né? Entretanto, nós sabemos e reconhecemos que ainda que o presidente do Brasil, né, tenha autoridade aqui no Brasil, Deus tem uma maior autoridade do que ele. Deus é muito superior, não se compara. Entretanto, há pessoas que, porque têm um certo poder, né, de governo, né, e mais uma vez aqui o governo só serve mesmo para cobrar imposto caro do povo, né, acham e não reconhecem a Deus. Mas a essas pessoas que não reconhecem a Deus como Deus, o negócio não vai ficar bom para eles não. E há aqui uma questão que eu quero compartilhar aqui com você, que aqui mesmo nesse tópico, em Êxodo capítulo 7, versículo 10, nos diz assim: Então Moisés e Arão foram ter com Faraó e fizeram assim, como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Você observou bem que a Bíblia relata que foi Arão que lançou a vara diante de Faraó e ela se tornou em serpente? Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa revista aqui está dizendo que foi Moisés. Não foi Moisés, foi Arão. As pragas. Deus enviou uma sequência de 9 pragas, a saber, as águas transformadas em sangue. Olha que situação. Imagina a água transformada em sangue. Vai beber o quê? O que vai dar para os animais beberem? Se a água tornou-se em sangue. As rãs. Essa parte das rãs, eu acho que a parte feminina deve ter uma certa repulsa. Só de ouvir falar esse nome, né? Fala a verdade. Você tem medo de rã? De modo geral, as meninas costumam ter medo desse ser. Então, sim, a rã foi uma praga. Outra praga também são os piolhos, né? Quem era da antiga aí pegava piolho aí à torta direita, né? Hoje em dia as crianças nem isso mais estão pegando, né? Ou geração diferente. Mas também, piolho também é uma praga. As moscas, que nem se precisa falar, né? O serzinho, né? A peste nos animais, as úlceras, a chuva de pedras, os gafanhotos, as trevas. Agora, de todas essas pragas, que são realmente, o nome já sugere, né? É uma praga mesmo. Após as 9 pragas, Deus anunciou a 10ª praga, a morte dos primogênitos. O que é primogênito? É aquele filho que nasceu primeiro, é o mais velho dos filhos, ou das filhas, né? Que às vezes pode ser uma menina, né? Então a pessoa, o filho de um casal, o primeiro a nascer é chamado de primogênito, ou primogênita, né? Se for menina. E instituiu a primeira Páscoa antes da morte dos primogênitos de fato ocorrer. Então vejamos que nós temos aqui 10 pragas, todas elas, como o nome já sugere, foram pragas mesmo, só trouxe coisa ruim, mas a pior delas foi a última, né? Que foi o fato das pessoas morrerem, né? Aquela pessoa que morreu primeiro, nasceu primeiro, né? De um casal, eles que não tiveram os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, esta veio a falecer. Ou faleceu, né? Seria mais correto, né? A Páscoa. Tal sinal serviu de proteção para que os primogênitos dos israelitas e de todos os que seguiam esta ordem divina
pois eles foram poupados pelo anjo da morte que passou sobre o Egito. Ou seja, o que é esse passar? De modo geral, Páscoa quer dizer isso, né? Passar por cima. Então veja que aqui a Páscoa nos dá essa ideia. Lembra da praga das 10 pragas? Lembra da última que eu acabei de mencionar? Do primogênito? Então, os israelitas e todas aquelas pessoas que acreditavam em Deus e ouviu a ordem de Deus para matar um cordeiro e com o seu sangue passar nos umbrais da porta, umbral da porta é aquela parte de cima da porta, né? Aquela pessoa que passou ali em cima, então quando o anjo viesse para aquela casa e visse aquele sangue, que é o sangue do cordeiro, que tipifica Cristo ou simboliza Cristo, o que o anjo fazia? O anjo não entrava para matar aquele primogênito, ele passava por cima, ou seja, ele ia para outra casa. E toda casa que não tinha aqueles umbrais da porta com o sangue do cordeiro, este seria, né, o primogênito dessa casa seria morto. E a questão da Páscoa também é muito importante. Essa questão é que, de modo geral, eu vou entender que na Páscoa aqui no Brasil as pessoas gostam de chocolate, né? Quem não gosta de chocolate, né? Eu também gosto de chocolate. Mas de modo geral, o cristão hoje, ou as pessoas de modo geral, mas isso aqui vai pegar principalmente para nós, costumam na Páscoa comer chocolate para celebrar a Páscoa. Isto é pecado, é abominação. Deus não está nesse negócio. Pode parecer religiosidade, mas não é, o negócio é sério. Por quê? Porque o chocolate ele dá a ideia de prosperidade, aquela coisa toda. Há até quem diga que é o alimento dos deuses, né? Mas a orientação bíblica, na verdade, é que, olha como é que eram os elementos da Páscoa. Era um cordeiro sacrificado, pão asmo, né? Ou seja, um pão sem fermento, e ervas amargas, ou seja, era amargo. Claro, existe o chocolate meio amargo, mas mas ainda assim não vai nesse negócio não. Então, para quê? Porque isso aqui tipificava, né? O cordeiro tipifica Cristo, os pães podemos dizer, né, que é a palavra do Senhor, né, ou o próprio Cristo, né, que é o pão da vida que desceu do céu, e as ervas amargas simbolizavam o povo, a época amarga que viviam no Egito, e eram para comer muito depressa. Então, quando alguém come chocolate na Páscoa para celebrar a Páscoa, na verdade está cultuando a deusa da fertilidade da Grécia. Portanto, está cultuando a um outro deus. Portanto, é abominável, é pecado. Eu sei, é chato, mas é verdade. Conclusão. O povo de Israel chegou como convidado ao Egito, mas após algum tempo sofreu muito sendo escravizado, perseguido e açoitado. Entretanto, no tempo certo, foi liberto por Deus de forma milagrosa e poderosa. Portanto, podemos crer que Deus vê o nosso sofrimento, ouve e atende nossas orações, assim como fez com os israelitas. Então, imagina, agora o Egito chegou como visitante, no tempo o povo de Israel chegou como visitante no Egito e agora são escravizados. Não é muito diferente em alguns lugares. Em alguns lugares as pessoas chegam para trabalhar, até com um bom trabalho, e são o quê? Escravizados. E agora eu me lembrei também de uma outra questão de escravidão também, que é a escravidão, que é acerca também da escravidão sexual, né? Algumas pessoas, né, adolescentes, jovens, né, são levadas para outros países no intuito de trabalhar, de fazer isso, de fazer aquilo. Na verdade lá são presas, né, e são feitas de escravas sexuais. Então está aqui um outro parecer também, né? Tem escravidão também, isso, de corpo, né? Também do corpo. Então, aqui também cabe esse negócio. Então, se alguém chegando para você com uma proposta de que você vai para outro país, para você ficar rico, trabalhando rica, né? Não vai não, a não ser que você tenha aí a autorização dos seus pais vão com você, vão junto com você, né? Aí tudo bem, mas fora isso, não vai não, porque já sabe, né? Já viu, né? Então, por que são escravizadas lá? Porque lá vão ganhar muito dinheiro, em parte, né? A pessoa que leva que ganha, né? E a pessoa acaba tendo que vender o seu corpo para que venha ter a sua morada, né? Sua moradia, porque lá está sem pai, sem mãe, sem dinheiro, sem nada, então não tem opção. Que lá o trabalho é preso, né? Eles não deixam a pessoa ir para outro lugar para procurar trabalho, eles deixam presos num lugar. Então é escravidão tanto no corpo, né, sexual, como também no cárcere privado. Então
Você que está na sua adolescência precisa ficar esperta nesse negócio. Vamos praticar. Número 1, a partir de cima para baixo, né? B, E, C, I, G, J, D, A, H, F. Número 2, sarça. E que nós venhamos a cada dia mais continuar adorando e bendizendo o nome santo do Senhor, para que nós não venhamos assim de escravos, nós venhamos assim ser de escravos a povo livre, porque na verdade nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos livres na pessoa santa e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se esta aula foi edificante para a sua vida, compartilhe ela nas suas redes sociais e que você não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é um aluno. Tchau!